Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Mais uma segunda-feira, uma semana começando, um mês terminando, né? Ao nosso pequeno estudo aqui, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa segunda-feira. O Evangelho traz para a gente hoje aqui, no capítulo 27, Pedi e obtereis, preces inteligíveis. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo. E aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus senão de coração, como um homem, entre aqueles que não entendem senão a sua própria língua, responderá amém ao final da vossa oração de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. Isso é São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. A prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Repetem-na como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmos por hábito. Por isso, se creem quites quando disseram uma prece, um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. Gente, não basta a gente rezar por rezar, a gente tem que entender o que aquelas palavras querem dizer. A gente tem que entender e se fazer entender nas nossas preces. A prece dita repetidamente, vamos colocar os exemplos aqui, uma Ave Maria, um Pai Nosso, um credo, uma prece repetida várias vezes, ela pode ter uma força. A partir do momento que aquela prece é dita com sentimento, como nós dissemos anteriormente. A prece tem que partir do coração, tem que ter o sentimento e tem que ter a inteligência nela. Ela tem que ser bem entendida na hora da gente expressar o nosso desejo, o nosso pedido, o nosso agradecimento. Nós temos que expressá-lo do coração, com inteligência, falando de uma maneira clara, e para que a gente possa realmente firmar nosso pensamento naquilo que a gente quer, a gente tem que saber bem o que a gente quer na hora de fazer nossa prece. Nós temos que nos expressar bem na hora de fazer nossa prece. Não quero dizer que a gente tem que falar 1000 palavras para expressar o que a gente está dizendo. Às vezes, 1, 2 palavras já expressam aquilo que a gente está dizendo. Por quê? Porque Deus vê o que vem do coração e não da boca. Deus busca no coração de cada um o sentimento na hora que está sendo feita uma prece. Se essa prece é feita mecanicamente, essa prece não tem tanto valor como uma prece feita espontaneamente do coração, mas de maneira inteligente. Tá? Então, ao fazermos nossas preces, vamos procurar ser claros naquilo que a gente quer. Porque para nós mesmos, se a gente usar palavras difíceis, a gente vai se complicar, não é? A gente vai ficar pensando naquilo, mas peraí, eu falei isso aqui, mas o que isso quer dizer? Então vamos usar, gente, o nosso menos, a nossa humildade para fazer nossas orações, tá? Deus quer isso da gente, que a gente seja humilde, e grato
humilde e grato no momento de fazermos nossos pedidos, as nossas orações endereçadas a Ele. Tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 10 ainda, Lei de Liberdade. Nós estamos falando aqui sobre o livre-arbítrio, a questão 850. A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Gente, aqui a pergunta tem sentido, né? A posição social algumas vezes não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos. Quer dizer, eu sou pobre, eu não tenho condições de fazer as coisas que eu quero, porque eu sou pobre. Eu tenho muita vontade de fazer muitas coisas, mas eu não dou conta, porque eu não tenho recursos para isso. E isso tudo bem, é um empecilho, né? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências, tá? Então, para fazer algumas coisas, a gente tem que ter os recursos mesmo, de acordo com o mundo. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Então Deus vai ver, gente, nesses momentos em que o mundo se interpõe, né, entre a nossa vontade e a nossa possibilidade, Deus vai ver a nossa força de vontade, o nosso desejo realmente de conseguir aquilo que a gente quer, o desejo de ter a liberdade para fazer tudo aquilo que a gente quer. Deus vai ver isso. É a força que a gente vai usar, é a vontade que a gente vai usar para poder realizar aquilo que a gente precisa, que a gente quer, de acordo com a nossa necessidade. Tá certo? Então, o mundo impõe obstáculos, mas para Deus não existem obstáculos para se procurar aquilo que se quer. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita alegria e muita saúde. Vamos lá. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.